Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje é dia 5 de janeiro, tô aqui começando mais um vídeo, sim gente, começando mais um vídeo aqui na pia da minha casa, lavando louça. E convido você a ficar comigo, se motiva aí, tá bom? Se você também tá aí com as suas crianças em casa, olha aqui gente, quem tá de férias? Eu. É, gente, porque então tá aí em casa com as suas crianças de férias, se motiva a organizar. E é isso, pessoal, vou organizar bem a casa hoje. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tô lavando louça. Uma TV! Né, tô quase acabando já a louça aqui pra lavar. Aí eu tenho... Gente, enquanto eu vou falando com vocês, eu vou fazendo aqui. Aí eu tenho que lavar a louça, limpar o banheiro, dar uma organizada em tudo aqui na sala, em todas as coisas. E aí, gente, convido a você aí também a se motivar aí na sua casa. Você que tá aí borocoro show no sofá nessa quinta-feira. Acorda, menina. Vamos fazer acontecer, né? Vamos organizar. E é isso hoje, gente. Não eram planos que eu tinha pra hoje, sabe? Mas tem coisa que não sai do jeito que a gente quer. E aí a gente também não vai abandonar tudo quando não sai do jeito que a gente quer, né? A gente faz acontecer de outra maneira. E é o que eu tô fazendo aqui agora, nesse exato momento. Eu vou dar uma organizada. Aí eu vou dar uma saída também. E é isso, pessoal. E bora, né? Bora ajeitar as coisas. E o Caio tá lá na TV, gente. Assistindo TV, todo feliz. Ouvindo música, né, Caio? E é isso. Aí eu vou deixar vocês aqui me assistindo, para vocês também ir se animando e organizando a casa de vocês. Tchau, gente. Tchau! Tchau.
Pessoal, boa tarde pra vocês. Nosso almoço chegou, gente. Vamos dar moto, né? Quem que trouxe nosso papá, Caio? Um moto. O moço? Moto. A moto? Sim. Gente, eu não sei o porquê, mas ele ama quando as motos vêm aqui trazer pizza, comida. Ele ama. Bom dia, pessoal. Dia seguinte aqui. Hoje é terça-feira, dia 6 de janeiro. E aí eu vou mostrar como é que tá minha casa pra vocês. Ai, gente, eu confesso pra vocês, ó, agora são 4h28 da manhã. Eu já levantei. E aí depois quando eu acordo, ontem eu dormi cedo, era 9h30 quando eu deitei com as crianças. E eu gosto de acordar cedo, quando eu desperto, assim, gosto de acordar cedo, mesmo cansada. Eu gosto de acordar cedo, assim, porque eu gosto de sentir esse silêncio na minha casa, sabe? Essa tranquilidade que tá agora, porque o Caio tá dormindo, a Isadora tá dormindo, a Cauane tá dormindo. Então eu preciso, sabe? Eu preciso sentir essa tranquilidade de casa, porque senão eu também não consigo, sabe? Então eu vou mostrar pra vocês aqui em casa como é que tá. Aí. Aqui tá a sala, né? A bagunça, a roupa jogada ali. Isso aqui é minhas coisas que eu não consegui arrumar lá da costura. Sofá, tá vendo? Brinquedo das crianças tá no chão, que eles foram dormir ontem. Eu tava tão cansada, né? Tá, porque é difícil, gente, quando chega as férias, ó. Então a única coisa que eu queria era pôr isso pra dormir. Não tinha força de mandar eles guardar os brinquedos. Então ficou assim. Tá vendo? Aqui é o quarto, né? O Caio tá dormindo, a Isadora tá dormindo. Ó, e a bagunça tá toda. Aqui é isso aqui é meu banner de costura, de consertos e ajuste que eu vou ter que arrumar porque eu coloquei eles nessa armação aqui, ó. Aí eu tinha pedido com aquele forca-gato aqui, aí o vento quebrou. Aí eu ter uns araminhos, eu vou prender com os araminhos agora pra pôr lá fora. Ó, e a bagunça tá assim, né? A cozinha, né? Ontem eu fiz janta, a Cauane à noite trouxe essa pizza. A cozinha tá assim, né? Preciso lavar a louça, ó. Tá vendo? Ontem de almoço a Cauane comprou marmita. Tá vendo? Não tem muita louça como os outros dias, graças a Deus, porque só fiz janta. E o banheiro, gente, tá organizado, tá bom? E aí, ontem foi um dia, eu vou virar a câmera pra gente conversar. Vou sentar no sofá. E aí eu vou pegar o ring light pra gente conversar. Eu ainda tô abrindo a boca, gente. Acredita nisso? Deixa eu caçar ele, tá aqui. Ai, gente do céu, a vida não é um morango, né? Fala sério, não é um morango.
Gente, eu gravei, vocês podem ver que o vídeo eu gravei errado, eu gravei com o celular em pé. Aí eu falei, agora vai. E aí eu tava conversando com vocês com o celular em pé. Aí eu falei, eu vou desvirar o celular agora e vai dar tudo certo. Gente, depois que eu tinha arrumado todo o vídeo, né, que tava na hora de exportar, que eu vi que na hora que eu virei o celular, eu não sabia viver nem aprendendo, né? Assim, ficou totalmente diferente a gravação. Não deu certo. Então, vou ter que... Já tava pronto, gente. Eu tava editando. Tava nos últimos minutos de editar o vídeo aí e exportar. E aí, agora eu vou começar tudo de novo pra vocês, né? Agora são 5 horas da manhã. E eu, 5h11 da manhã. E eu tô mexendo com isso desde as 4, que eu acordei 3h50 da manhã. Tá bom? Mas é assim mesmo, gente. Quando a gente não tem muita experiência de gravar vídeo, editar vídeo, a gente erra muito, não é fácil. Mas a gente vai, não pode desistir, né? Eu não quero desistir. Quero crescer aqui. Quero trabalhar como youtuber, né? Mas bora. Vamos lá, então. Tava falando pra você, mostrei a casa pra vocês como é que tá agora cedo. É que ontem eu não consegui fazer muita coisa não, porque ontem... Ai, gente, eu levantei, na verdade assim, eu levantei, mas sabe quando seu corpo quer deitar? Quer descansar mais um pouco? Só que eu sei que eu não posso, né? Porque, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, é assim. Só tá eu acordada, né? O celular da Cauane tá despertando, porque eu não sei por que a Cauane coloca o celular pra despertar, sendo que ela não levanta, né? Só tá eu acordada e pra mim é muito bom. Tipo assim, eu sinto uma paz, uma tranquilidade, sabe? Uma calmaria. E eu gosto, eu preciso dessa calmaria. Eu preciso levantar assim de manhã, sentir essa calma, sabe? Começar a fazer as minhas coisas com calma, porque depois que o Caio e a Isa acordam, aí, gente, já não tem mais essa calmaria, né? Aí eles brigam o tempo todo, eles brigando, eles se dando bem, eles bagunçando. É o barulho da televisão, o Caio coloca uma música, daqui a pouco ele coloca outra, daqui a pouco ele coloca outra. Aí pra não ter tanta briga, pra mim não ficar tão cansada, eu pego o tablet, dou pra Isadora e fica assim, o barulho do tablet, o barulho da televisão e aquele monte de barulho na minha cabeça, aquele monte de coisa pra me fazer. Então assim, é bem cansativo. Então, quando eu acordo mais cedo do que todos eles e eu sinto a casa nessa tranquilidade, gente, nossa, gente, falar uma coisa pra vocês, é ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Eu adoro, eu amo. Sentir a casa nessa paz, nessa tranquilidade que eu tô sentindo, sabe? Muito bom pra mim. Muito bom pra mim, muito bom pra minha mente, pro meu psicológico. Começo o dia bem quando eu consigo isso. Ou também à noite, só que à noite tá sendo impossível, gente, porque à noite eu tô muito cansada. Igual ontem, a minha intenção era pôr as crianças pra dormir, levantar, lavar a louça da janta e tomar um banho. Porque se eu não colocar eles pra dormir e deitar com eles, gente, eles não dormem. Principalmente o Caio. Aí, o cansaço era tão grande que eu coloquei eles pra deitar, deitei e com certeza, gente, eu dormi primeiro que eles.
E vim despertar hoje, 3h50. Aí eu falei, eu vi que era 3h50, falei assim, eu já vou levantar, já vou cuidar da vida, né? Já vou fazer as coisas, vou tomar um banho. Aí eu falei assim, vou aproveitar que tá silêncio, que tá calmo, vou editar o vídeo, né? E aí é o que eu tô fazendo agora. E aí ontem eu não consegui, gente, de terminar de limpar a casa, organizar. Gente, como que eu tô abrindo a boca? Meu Deus. Eu não consegui organizar a casa, terminar tudo, porque ontem eu ia, né, lá buscar o remédio do Caio na farmácia, o Risperidona. Eu não compro esse remédio aqui nas farmácias aqui perto de casa, porque ele é um remédio controlado. Então aqui onde eu moro, não é tão fácil achar esse remédio. Tem a farmácia específica que tem. Então eu tinha que ir nessa farmácia, que ela é um pouco longe da minha casa. E aí a minha colega me ligou e falou assim pra mim, Ilza, vamos comigo na loja comprar um ventilador? Aí eu falei assim, vamos. Aí eu aproveitei e comprar o remédio do Caio. Aí ela falou, beleza. Aí, gente, foi o que eu fiz. Eu fui com ela na loja, comprar o ventilador e aí a gente comprou o remédio do Caio. Antes de eu sair de casa, o dono da pizzaria me ligou, perguntando se eu podia ir lá limpar hoje pra ele. Porque eu limpo de sexta, sábado e domingo. A pizzaria, eu limpo o salão e o banheiro. Aí eu falei, consigo, vou mais tarde, mas consigo. Porque é assim, né, gente? Todo dinheiro que entra é válido, né? E aí foi isso que eu fiz. Eu catei, fui lá buscar o remédio do Caio, passei na loja para minha colega comprar o ventilador. Ela comprou, a gente veio embora. Cheguei aqui em casa, peguei a chave da pizzaria porque eu esqueci, eu podia ter levado comigo, mas eu esqueci. E corri para a pizzaria para limpar, né? A Cauane, ela trabalha nessa pizzaria. Então, assim, quando ela foi trabalhar, ela levou o Caio até lá e aí eu voltei com o Caio, né? Embora. O Caio, gente, ele tá bem difícil, sabe? Porque saiu fora da rotina dele, ele quer ir pra escola, ele não entende que tá de férias, que esse mês todo é férias, né? Ele tá bem apreensivo, tá difícil, assim. Igual ontem a gente tava vindo da pizzaria, ele parava no meio do caminho. Eu quero ficar sozinho, sabe? E aí, quando a gente tá na rua e ele tem essas crises, eu tenho que, se eu parar, aí ele volta tudo pra trás. Aí, sabe, é horrível, gente. Então, eu aprendi que eu tenho que andar. Ele para, eu tenho que continuar andando. Porque se eu parar e ir até ele volta tudo pra trás, corre. Então, o que que eu faço? Eu vou andando pra frente e de olho nele. Aí ele vai me acompanhando. É assim. Aí a gente, com toda essa luta, a gente conseguiu chegar em casa. Peguei a Isadora na babá, porque ontem ela ficou na babá, peguei ela e a gente veio pra casa, eu preparei janta, dei janta pra eles. E ontem pra mim, gente, foi um dia muito frustrante. Nossa, como que foi um dia assim, eu tava muito frustrada, eu tava muito estressada, chateada, aborrecida. Por quê? Porque, gente, eu tenho que fazer renda da costura. Eu tenho que trabalhar em casa, eu tenho que manter as coisas organizadas, arrumadas, para me ganhar meu dinheiro. Então a gente já entrou em 2026, né? E 2026, gente, em nome de Jesus, eu tenho que ganhar dinheiro. Eu não posso ficar assim vivendo do jeito que eu vivi em 2025. Eu não quero e eu não vou, sabe? Assim, com aquela dificuldade. O 2025 eu tive muita ajuda, meus amigos me ajudaram, sabe?
Mas eu não quero, gente, eu quero eu ter o dinheiro de eu pagar as minhas contas. Eu não quero minhas contas atrasadas. Eu quero que quando chegar a luz eu tenha o dinheiro para pagar. Chegar a água eu tenho dinheiro para pagar. Poder ir no mercado comprar o alimento para dentro da minha casa, sabe? É isso que eu quero. E eu preciso fazer isso e fazer isso da costura. Porque eu não consigo, gente, trabalhar fora. Entendeu? Eu não consigo trabalhar fora. Por causa que o Caio, eu não consigo deixar o Caio assim, arrumar um serviço CLT e sair para trabalhar, porque tem dia que o Caio tá bem e ele fica com outras pessoas, com a Mari, né, que é essa minha amiga, ela tem um hotelzinho de criança. Tem dia que ele não fica, você entendeu? Tem dia que ele emburra, ele briga com as outras crianças, assim, é muito difícil, eu não consigo trabalhar para fora. Porque quando você vai trabalhar para fora, você tem que ir todos os dias. Não tem aquela coisa assim, olha, hoje meu filho não tá bem, eu não vou. Porque tem dia que eles não estão bem, gente, tá? E ainda mais agora, não indo pra escola, né? Aí eu sabia, todas as férias é assim, desde quando ele começou a ir na PAI, é assim, que ele gosta muito da PAI. Ele muda, né? Ele muda muito, então assim, é muito difícil. E aí, como que eu quero ganhar dinheiro? Eu quero ganhar dinheiro com a costura. Eu preciso ganhar dinheiro com consertos e ajustes. Eu preciso ganhar dinheiro com aquilo que eu sei fazer, entendeu? E pra mim fazer, costurar, gente, eu não igual hoje a casa do jeito que ela tá, eu não consigo falar, não, vou sentar na máquina e vou costurar. Porque tá muita bagunça, né? Tem que estar organizado para mim poder trabalhar. E aí a minha intenção era essa, de sábado e domingo organizar toda a casa, no domingo organizar toda a casa, para mim começar segunda-feira já costurando. E isso não aconteceu porque, gente, tem um vídeo que eu falo que eu sou filha de mãe narcisista, que eu sou sobrevivente. E essa mãe narcisista, ela é viva, só que eu cortei todos os laços com ela, eu não falo com ela, não frequento a casa dela, eu bloqueei ela no meu WhatsApp, no meu telefone, então assim, eu não converso com ela. Eu converso com as minhas irmãs, né? Eu tenho uma irmã que mora no mesmo bairro que ela, né? Eu conversava também, porque agora a gente provavelmente não vai ter mais contato, se depender de mim, realmente é isso, não vou ter mais contato. Então eu sabia das coisas através dessa minha irmã. E aí eu tava conversando com um sobrinho, né? E é ele que, infelizmente, tá correndo atrás das coisas da minha genitora, porque a minha genitora, ela tá com problema na vista, ela não tá enxergando o olho, vai ter que arrancar esse olho, muitos problemas, né? Só que eu tô longe, gente, talvez eu receba até críticas, né? Que eu sei que tem gente que não entende, mas eu me sinto bem estando longe dela e eu vou permanecer assim, longe dela, tá? Pro meu... Como é que fala, gente? Pro meu psicológico funcionar, entendeu? E aí, o que que acontece? A dificuldade que esse meu sobrinho tá tendo, né? Que ele tá carregando essa cruz toda sozinho. A gente tava conversando. E ele falou pra mim que ela vai precisar operar e talvez ia operar até ontem, na segunda-feira. Os médicos teve uns problemas, os médicos querem operar e tal. E aí ele falou assim, o vô tá ficando sozinho, que é o meu pai. Meu pai tem 110 anos, gente. E aí eu falei pra ele, olha, eu não posso ir pra casa dela, cuidar dele lá, do pai lá. Mas traz o pai aqui em casa, né? Traz o pai aqui em casa que eu cuido dele aqui em casa.
porque eu não posso ir pra lá, né? Porque eu tenho o Caio, ele não fica na casa dos outros, é muito difícil. E lá na casa da minha genitora, se eu fosse pra lá, ele não ia poder assistir televisão, porque a televisão é no quarto dela, ela tranca. Lá não tem internet, então assim, eu não conseguiria cuidar do meu pai e do meu filho lá na casa dela. Por causa que não tem como, o Caio não ia ficar lá, entendeu? Então eu falei, traz aqui pra casa, porque aqui em casa é o ambiente do Caio e eu conseguiria cuidar dele. E aí ele falou, então tá, eu vou levar o vô. Gente, a partir daquele momento, daquele sábado que eu conversei com ele, que ficou certo que ele ia trazer meu pai, eu já paralisei, já não consegui fazer mais nada. Porque eu sabia que ia ser muito tenso, que ia ser muito difícil para mim cuidar do meu pai e do meu irmão já no domingo à noite, porque meu pai ele não ia dormir, que das outras vezes que eu fiquei com ele em casa, ele não dormiu, né? Ele ia dar um pouquinho de trabalho, porque ele tá com Alzheimer. Tipo assim, ele lembra de mim como se eu tivesse, ele fala comigo como se eu tivesse 14, 15 anos, entendeu? Ele não lembra, então assim, tipo assim, ele não lembra dos meus filhos, sabe? Ele não lembra. Ele não ia lembrar aqui da minha casa, da outra vez que ele ficou, era na outra casa que eu morava, e ele ficava, onde eu tô? Que lugar é esse? Ai, me tira daqui, eu tô com medo, sabe? Foi bem tenso, e eu sabia que ia ser assim de novo. E ainda mais, gente, que eu faz muito tempo, só pra vocês terem noção, a última vez que eu vi meu pai tá com 1 ano. Tá? Porque eu não vou na casa da minha genitora, porque ela me ataca e eu sou uma pessoa que eu tenho que melhorar isso, eu sei, mas eu sou reativa. Se me ataca, eu ataco também. Se fala pra mim coisas que eu não acho certo, eu vou falar o que eu penso assim, entre eu e ela, a gente bate muita boca, entendeu? E aí ela joga isso depois contra mim, que ela tá passando mal por causa que eu fui na casa dela desaforar ela. Então assim, para evitar todo esse transtorno, eu não vou na casa dela, eu não frequento a casa dela, entendeu? Porque eu não aguento as coisas, né? O jeito que ela maltrata meu pai também, eu não aceito isso. É muita coisa, gente. Isso aí, sabe, seria um vídeo só para falar sobre isso. Resumindo, eu tava me sentindo muito mal, né? De sábado eu já comecei a me sentir muito mal, porque eu sabia que eu ia passar uma noite de domingo para segunda muito tensa e o dia da segunda-feira muito tensa também. E eu tava ali a todo momento pedindo para Deus me dar força, pedindo para Deus me ajudar, me ajudar, me ajudar. Aí no domingo, gente, eu tava tão mal que eu não consegui fazer nada. Eu não consegui organizar a casa, eu não consegui... a única coisa que eu consegui fazer foi almoço. E aí conforme as horas foi passando, eu fui ficando pior. Pior, foi me dando uma dor no peito, uma coisa ruim, uma coisa ruim. E aí eu tinha que limpar a pizzaria, aí eu fui limpar a pizzaria. Quando eu cheguei na pizzaria, gente, eu tive uma crise de ansiedade muito forte. Muito forte, uma dor no peito, uma coisa ruim, uma coisa ruim, uma coisa ruim, assim, que eu não conseguia começar a limpar a pizzaria, era algo mais forte que eu, muito ruim, mas muito ruim mesmo. E eu tenho muita fé em Deus, gente. O que me sustenta todos os dias é a fé que eu tenho em Deus. Então, eu ali com aquele sofrimento todo, eu peguei o celular, procurei uma oração, porque eu gosto de ouvir as orações pelo YouTube. Eu gosto da oração do pastor José Carlos Orações e do Vinícius. As orações deles são muito boas e eu gosto. E eu acompanho. Então, eu coloquei essa oração, eu comecei a orar, eu comecei a pedir para Deus me dar força. Senhor, me dá força, eu preciso limpar essa pizzaria. Deus, eu preciso, me ajuda, me ajuda. E aí foi aonde eu consegui
né? Limpar a pizzaria. Só pra vocês terem uma noção tão forte que foi essa crise de ansiedade, que eu tô conversando com vocês aqui agora e tá me doendo o peito. Só de lembrar, sabe? Foi horrível, gente. Uma sensação horrível. Fazia muitos anos que eu não tinha crise de ansiedade. E aí eu tive, assim, forte mesmo, no domingo. Aí, quando eu limpei a patisseria, tava vindo embora com as crianças, né? Kaique e Isadora no domingo. Cheguei em casa por volta de 6 e pouco. Liguei pro meu sobrinho, perguntando que horas que ele ia trazer meu pai. E aí ele falou que a minha mãe não queria que trouxesse, né? Tipo assim, ela prefere deixar ele sozinho, trancado dentro de casa, do que trazer para minha casa para me cuidar, porque ela acha que eu tinha que sair da minha casa, né, para ir lá cuidar do meu pai. Ela não entende, sabe? Que o narcisista, né, gente, ele só pensa nele, né? Ele quer manipular, ele quer mandar. Então é isso que ela quer. Ela acha assim que eu tenho que sair da minha casa, abandonar meu filho, abandonar tudo e ir lá cuidar do meu pai na casa dela, porque é o que ela quer. É assim que ela acha que tem que ser, né? E aí foi uma atitude dela, uma opinião dela. Ela preferiu deixar ele trancado dentro de casa sozinho do que trazer ele aqui em casa para me cuidar, porque não dá para mim na casa dela cuidar dele. Assim. Então, assim, isso me fez muito mal, porque, sabe, por fim, eu senti todas essas sensações, me deu essa crise de ansiedade, tudo. E no final das contas, meu pai não veio, eu não pude cuidar dele, não pude fazer nada. E aí no domingo eu não fiz minhas coisas, sabe? Atrasou toda a minha vida. Inclusive, igual hoje, ainda tô aqui para acabar de organizar as coisas para mim começar a costurar. É difícil, gente, sabe? É difícil ter uma mãe narcisista do jeito que ela é perversa, uma mãe narcisista perversa. Infelizmente, né? Eu acho que todo mundo que tem uma mãe narcisista, o pai narcisista é complicado, mas a mãe narcisista ela é pior, gente, porque igual na minha família não. Que a minha família eu aprendi que é eu, meus 2 filhos e minha neta. Os meus parentes, a gente não consegue ter uma comunicação, a gente não consegue se dar bem, eu digo as filhas, sabe? Não consegue, a gente não tem união, sabe? A gente não tem aquela coisa de irmãs, não tem, não existe isso, sabe? Então é muito horrível, é muito tóxico, né? Igual no meu caso, eu me senti muito mal. Gente, eu quase fui pro médico, sério. Eu tava vendo a hora de eu ter que ir pro médico, que eu tava começando a sentir aquela fadigação, aquela falta de ar, sabe? Quer dizer, né, muito ruim. Então é por isso que eu não tenho contato com ela. É por isso que eu não vou na casa dela. É por isso que ela é bloqueada no meu WhatsApp. Ela é bloqueada no meu telefone. Não consegue falar comigo. Só que eu não neguei ajuda. Eu só não vou fazer do jeito que ela quer, porque pra mim não dá. E tá tudo bem, né? Então é isso. E aí isso me frustrou, porque minha segunda-feira eu tinha planos de começar já costurando. Não deu certo. Hoje é terça-feira. Eu tô aqui com um monte de coisa da casa ainda pra me fazer. Mas eu tô melhor porque eu vou agilizar isso, eu vou arrumar minhas coisas aqui em casa. E é isso, pessoal, sabe? É isso, é complicado a gente ter uma família tóxica, uma mãe narcisista e um pai submisso. Porque meu pai, ele sempre foi submisso, sempre foi submisso. Eu não gosto nem de parar pra pensar, sabe? Porque é horrível. Como que é horrível. Mas graças a Deus eu já sou uma mulher adulta, consciente de tudo. Luto pra me melhorar o meu emocional,
né? Ainda não consigo fazer terapia, mas eu acredito que esse ano, em nome de Jesus, eu vou conseguir fazer terapia. E eu quero viver minha vida, eu quero cuidar dos meus filhos, quero cuidar da minha casa e eu quero ser feliz porque eu sei que eu mereço ser feliz, sabe? Eu mereço ter uma vida abundante, uma vida boa, uma coisa gostosa, maravilhosa. E é isso que eu quero pra mim, e é isso que eu quero pros meus filhos, e é isso que eu quero pra todo mundo de bem. Ai, pessoal, então é isso. Vou encerrar o vídeo por aqui. Desejo vocês uma ótima terça-feira, né? Que Deus abençoe o dia de vocês. Gente, é a primeira terça-feira do ano de 2026. Que delícia! Que gostoso! E que Deus abençoe vocês, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Gente, deixa um oi pra mim, pelo amor de Deus. Deixa um oi, compartilha, deixa um like, interage comigo, tá bom? Me ajuda a crescer aqui no canal. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo.